Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao semeador.net, no programa O Evangelho em Nós. Programa esse que tem como propósito, fazer com que nós reflitamos sobre os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Não é isso? Hoje nós iniciaremos o capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11 que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá então, meus irmãos. O maior mandamento: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Há uma passagem de Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40. E continuamos. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Continuando, tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Uma passagem de Lucas, no capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha para saldar a sua dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas. E agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: Paga-me o que tu me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. Retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe disse: Servo mau, eu te perdoei tudo que me devias, porque me imploraste. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. É uma passagem de Mateus, capítulo 18, versículo que vai do 23 ao 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos que nos façam.
que para nós, com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Meus irmãos, eu fico cada vez mais encantado, né, com a demonstração, os exemplos que o nosso Mestre Jesus nos deu. Você veja só que uma coisa tão complexa, tão difícil para nós, que é essa questão do relacionamento, né, entre homens, em que parece termos dois pesos, duas medidas, pois que queremos que os outros nos façam determinadas coisas, nos entendam, nos compreendam, ou seja, as pessoas sejam cristãs para nós aqui. Mas nós não testemunhamos para os outros aquilo que muitas das vezes exigimos que testemunhem para nós. Esse sentimento de amor, esse princípio da caridade. É muito difícil, mas Jesus, na sua sabedoria, coloca lá atrás, há 2000 anos, de maneira que a sociedade daquela época, né, com valores intelectuais e morais condizentes com a época, entendesse. Mas à medida que a sociedade vai desenvolvendo, valores, conceitos vão sendo percebidos, aquela simplicidade, aquela verdade contida naquela simplicidade da história, do caos, da parábola, vai ganhando uma proporção cada vez mais profunda. E a gente vê, né, que eu tenho que fazer para com o outro o que eu desejo que o outro faça para conosco. É uma linguagem bem simples e o exemplo vem dizendo: o Senhor perdoa a dívida daquele seu servo, porque aquele seu servo, vendo a dificuldade que tinha, né, de honrar aquele compromisso naquele momento, ele implora por paciência, por caridade, dar-me um outro prazo que vos atenderei. E o Senhor, a cada instante das nossas vidas, está sempre sendo bondoso para conosco, investindo em nós, dando a cada instante a oportunidade de que necessitamos de aprender, de servir, de amar, de sermos cada vez mais melhores do que somos hoje. A cada instante, Ele acredita em nossas súplicas, Ele nos atende, sempre no propósito, sempre com o objetivo de auxiliar a nossa caminhada. Então temos que entender, todos nós que aqui estamos na mesma caminhada, marchando para Deus, marchando para o nosso Senhor, com o mesmo objetivo, não com o mesmo foco, não com a mesma vontade, mas nem que seja lá no fundo, bem escondido, a ideia, a proposta, o objetivo é o mesmo. Então, meus irmãos, um tem que entender a dificuldade do outro, um tem que auxiliar o outro
nesta sua caminhada, nesta tua jornada de dificuldades, entendendo que o que parece ser fácil para a nossa avaliação, para o irmão em questão, pode ser algo, muitas vezes, intransponível naquele momento. Aí vem a questão que nós nos detemos muitas das vezes em cobranças, como se fôssemos modelo, como se fôssemos pessoas em condições de fazer, de realizar determinadas cobranças. Ainda não somos, pois que ainda temos as mesmas dificuldades, né? As mesmas dificuldades. Com que direito eu cobro o outro, se eu também não consigo fazer? Vamos fazer uma lembrança de um outro estudo que nós fizemos, em que queriam apedrejar uma mulher em praça pública por uma falta de conduta, uma falha no seu comportamento. E Jesus foi chamado a se posicionar. E Jesus, na sua simplicidade, o que fala para todos? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ao tempo todo, Jesus faz esses questionamentos, essas colocações, nos chamando a refletir sobre a nossa conduta. Seria uma coisa que nós teríamos que fazer sempre, a todo instante, ou pelo menos uma vez por dia, refletirmos sobre a nossa conduta. Temos que ser manso, temos que ser pacífico, estudamos isso. Temos que amar o próximo. Olha só o que ele coloca aqui, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Então, amar a Deus. Nós amamos? Nós amamos? Muitos vão dizer que sim. Mas vamos pegar uma fala de Jesus que diz que quando a gente nega um alimento, uma vestimenta, um agasalho para o frio, de qualquer um desses que vem à nossa porta, é a ele que nós estamos negando. É a Jesus que nós estamos negando. Quando a gente oferta, é ao Jesus que nós estamos ofertando. E vamos lembrar uma outra passagem que Jesus diz que ele e o Pai é um só. Porque tem em sintonia de pensamento, de entendimento, de valores. Ele é o representante do Pai na Terra. Então, se ele e o Pai é como se fosse um só, se eu não estou dando, ou se eu estou dando àquele que vem à minha porta, que vem a mim, que é conduzido a mim, e como cristão, eu tenho que fazer a minha parcela. Se não faço, é a Jesus que eu não estou fazendo, e se Jesus diz que ele e o Pai é um só, é a Deus que eu estou fazendo. Então, como é que eu nego? Como é que eu nego a Deus? Então, a colocação do amar a Deus sobre todas as coisas, temos que entender o que é amar a Deus. Temos que nos colocar nessa direção. Amar o próximo como a ti mesmo. Ele continua. Parece difícil amar o próximo, mas como que eu posso amar o próximo? Se primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Mas não vamos confundir o amar a mim mesmo com conceitos equivocados. Amar a si mesmo é se respeitar, é se valorizar,
é entender o seu estado, né, de filho de Deus, é respeitar este corpo que Deus nos oferta, para que nós aqui estando tenhamos oportunidade de vivenciar as provas e vencê-las, dando nosso testemunho do entendimento da lei de Deus, da sua vontade, amando e respeitando e confiando. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me entender, eu tenho que me compreender, eu tenho que saber quem eu sou. E eu faço estudando para dentro, olhando para dentro de mim, me enxergando, me apresentando a mim mesmo, conhecendo, reconhecendo as minhas potencialidades e dando forças para ela, dando oportunidades para ela, mas entendendo as minhas dificuldades e trabalhando todas elas. E trabalhando todas elas, reconhecendo que o outro que se aproxima, me trazendo um desconforto, é a ferramenta que Deus me propicia para que eu possa galgar mais esse avanço. Muitas das vezes, equivocado, o vejo como inimigo, mas na verdade o amigo que se apresenta para me dar uma lição naquele aprendizado que se faz necessário para mim ainda, pois que não conquistei. Então, tenho que me amar. Por me amando, entendo que o outro que é meu semelhante passa pela mesma situação, tem as mesmas necessidades. Logo, né, eu não posso cobrar. Logo, eu tenho que auxiliar, eu tenho que servir. Tantas demonstrações disso que eu estou falando, Jesus o fez, né? Oportunidade de mostrar que estamos aqui para amar, estamos aqui para compreender, estamos aqui para servir, não para ser servido, para servir. Nosso irmão Francisco de Assis dizia: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Não é verdade? Então, quem muito quer acaba não conseguindo nada, né? Porque a gente tem que entender que a nossa felicidade está alicerçada na felicidade do outro. Eu tenho que fazer o outro feliz para poder me sentir feliz também. Eu não consigo ser feliz se o meu próximo não se encontra. Fica difícil de eu compreender isso, porque a minha visão do próximo é aquele que é próximo. É meu familiar, é o meu colega mais íntimo do serviço, do grupo religioso, o vizinho mais achegado. Então, é difícil para mim. Mas dia virá que nós vamos realmente entender que próximo é todos. É todos. A parábola do bom semeador, do samaritano, né? Que ele passa uma pessoa na rua, caída, precisando de um auxílio. Quantos doutores da lei, quantas pessoas conhecedoras das palavras passam e dão indiferença ou não dão a mínima atenção. E aquele dito como não conhecedor da palavra é o que se coloca como próximo daquele que não conhecia, desconhecia, serviu, recebeu, tratou, mas como tinha compromisso que ele tinha que estar presente, ele leva aquele que ali estava necessitado a um estabelecimento, pede para a pessoa tratar na sua ausência, deixa recursos para isso, né? Esse foi próximo. É esse comportamento que todos nós temos que entender, né? Que estamos a servir ao próximo, e o próximo somos todos nós, filhos de um mesmo Pai. Meus irmãos, fica aqui mais essa joia rara que Jesus nos deixa para a nossa avaliação, nossas reflexões, a nossa transformação, um ser cada vez melhor, um ser cada vez melhor. Fiquem em paz a todos, uma boa semana e o convite para na semana que vem estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para refletir o seu ensinamento de amor.
Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.